A besta de Gévaudan é um dos mistérios mais sombrios e fascinantes da história europeia. Entre 1764 e 1767, uma série de ataques brutais aterrorizou a região de Gévaudan no sul da França, hoje correspondente ao departamento de Lozère. Centenas de camponeses afirmaram ter visto uma criatura monstruosa, descrita como maior que um lobo comum, com presas enormes, peito largo e uma pelagem avermelhada. O medo espalhou-se rapidamente, transformando vilarejos tranquilos em comunidades sitiadas pelo terror. O que começou como rumores, logo se tornou uma crise nacional que mobilizou caçadores, soldados e até o próprio rei Luís XV. O primeiro ataque registrado ocorreu em junho de 1764, quando uma jovem pastora foi morta. Enquanto cuidava do rebanho, o corpo apresentava ferimentos horríveis, especialmente no pescoço e na cabeça, sugerindo um predador feroz e incomum. Nos meses seguintes, os ataques se multiplicaram. A maioria das vítimas eram mulheres e crianças que trabalhavam nos campos. Testemunhas relatavam que a criatura parecia ignorar o gado e atacava preferencialmente seres humanos. Um comportamento estranho para um animal selvagem comum. Essas características alimentaram o imaginário popular e muitos passaram a acreditar que se tratava de um demônio ou de uma punição divina. O pânico tomou conta da população. Igrejas lotivam, cheia de fiéis em oração, e padres pregavam sermões que associavam a besta aos pecados da humanidade. Ao mesmo tempo, grupos de caça eram organizados para capturar ou matar a criatura. O capitão Jean-Baptiste Duhamel liderou uma das primeiras grandes expedições, reunindo soldados e voluntários. Apesar dos esforços intensivos, a besta parecia sempre escapar. Diversos lobos foram mortos durante essas caçadas, mas os ataques continuavam, reforçando a crença de que o verdadeiro monstro ainda estava à solta. A fama da besta de Gévaudan ultrapassou as fronteiras da região e chegou à corte francesa. O rei Luís XV, pressionado pela opinião pública, enviou caçadores profissionais para resolver o problema. Entre eles estava François Antoine, o arcabuzeiro real, considerado um dos melhores caçadores da França. Em 1765, Antoine abateu um lobo de tamanho excepcional, que foi exibido como a besta. O animal foi empalhado e enviado a Versalhes como prova do sucesso da missão. Por um breve período, acreditou-se que o terror havia terminado. No entanto, os ataques recomeçaram meses depois. A frustração e o desespero retornaram com força ainda maior. Se o lobo morto não era a verdadeira besta, o que então aterrorizava Gévaudan? Surgiram teorias cada vez mais extravagantes. Alguns acreditavam que se tratava de uma hiena exótica, escapada de um circo ou coleção particular. Outros sugeriam a presença de um animal híbrido, treinado por um assassino humano. Havia até quem defendesse a ideia de um lobisomem, uma criatura sobrenatural capaz de alternar entre formas humana e animal. O capítulo final dessa história ocorreu em 1767, quando um caçador local, chamado Jean Chastel, participou de uma nova expedição. Segundo a tradição, Chastel teria preparado balas de prata abençoadas, convencido de que enfrentava algo demoníaco. Durante a caçada, ele avistou um grande animal e conseguiu abatá-lo com um tiro preciso. O corpo foi examinado e descrito como de um lobo incomumente grande, com características físicas peculiares. Após a morte desse animal, os ataques cessaram definitivamente. Apesar disso, o mistério nunca foi completamente resolvido. Registros históricos indicam que entre 80 e 100 pessoas podem ter sido mortas durante os 3 anos de terror. A documentação da época é extensa, incluindo relatórios oficiais, testemunhos e artigos de jornais. Ainda assim, a identidade exata da besta permanece objeto de debate entre historiadores e cientistas. Alguns defendem que se tratava de uma série de lobos particularmente agressivos. Outros acreditam em um grande predador exótico, como uma hiena ou um leão jovem. Há também teorias modernas que sugerem a participação de um assassino humano que utilizava animais treinados. Independentemente da explicação, a besta de Gévaudan tornou-se um símbolo poderoso do medo coletivo. Em uma época em que o conhecimento científico sobre a fauna era limitado,
o desconhecido facilmente se transformava em lenda. A história reflete não apenas o perigo real enfrentado pelas comunidades rurais, mas também a maneira como o imaginário humano constrói monstros para dar sentido ao inexplicável. O terror vivido em Gévaudan foi amplificado pela comunicação oral, pela religião e pela imprensa emergente do século XVIII. Com o passar dos séculos, a besta de Gévaudan inspirou livros, filmes e estudos acadêmicos. Escritores e artistas reinterpretaram o mito sob diferentes perspectivas, ora enfatizando o horror, ora explorando o contexto social da época. Para alguns pesquisadores, o episódio revela as tensões entre o mundo rural e o poder centralizado do Estado francês. A incapacidade inicial das autoridades em proteger a população contribuiu para o crescimento do pânico e da desconfiança. Hoje, a lenda da besta de Gévaudan continua viva na cultura popular. Museus e monumentos na região preservam a memória dos acontecimentos, atraindo turistas curiosos. A história permanece fascinante justamente por sua ambiguidade. Mistura fatos documentados com elementos de folclore. É um lembrete de como o medo pode moldar narrativas e transformar eventos reais em mitos duradouros. Em última análise, a besta de Gévaudan representa o encontro entre natureza, superstição e sociedade. Seja qual for a verdadeira identidade da criatura, seu legado ultrapassa a simples questão zoológica. Ela encarna o terror primordial do ser humano diante do desconhecido e a necessidade de explicar o inexplicável. Mais de 2 séculos depois, a pergunta persiste: a besta foi apenas um animal selvagem extraordinário ou algo mais profundo? Uma criação do imaginário coletivo, alimentada pelo medo? Talvez o verdadeiro mistério resida justamente nessa fronteira tênue entre realidade e lenda.